Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez reunidos no nome do único que é digno de receber nosso louvor, no nome de Jesus. Nós estamos aqui com um sentimento de gratidão e confiança, acreditando que Jesus continua sendo nosso Senhor. Eu queria agora convidar você na sua casa, junto com a sua família, a se posicionar e, como reverência, nós prestarmos um culto de louvor ao Senhor. Nós sabemos que os dias ainda continuam um pouco difíceis, mas o nosso louvor hoje, nós iremos começar cantando isso, é que Jesus, ele sempre tem um plano melhor. Em Romanos diz que a sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando a vontade do Senhor, ela é boa, ela não nos dá danos. Quando ela é agradável, ela não nos faz sentir mal e não nos faz passar mal. E quando ela é perfeita, nós podemos confiar em Jesus e saber que tudo está nas mãos dele. Eu queria agora convidar você e a sua família a fechar os seus olhos. Nós iremos fazer uma oração e eu quero, junto com você, começar já celebrando e adorando ao nome de Jesus, o nosso Senhor e Redentor. Amém? Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos e celebramos o teu nome, Jesus. Sabemos das nossas dificuldades, das nossas limitações. Sabemos, Senhor, que talvez os dias que estamos passando, eles não estão como nós gostaríamos. Mas nós queremos dizer que a nossa confiança está posta em Ti, Jesus. Que nesse momento que nós teremos aqui agora, de louvores, de palavra, nós podemos simplesmente direcionar o centro, o foco e a atenção para Ti. Queremos Te exaltar, queremos Te glorificar, queremos Te louvar. E com todo o nosso coração, queremos tocar em Ti, Senhor. Pedimos perdão, Pai, por nossas falhas, nossos pecados, aquilo que talvez tenha nos distanciado de Ti. E queremos dizer que o Teu Espírito Santo, ele tem total permissão e total liberdade para tocar em nós, em nossas casas, em nossas famílias. Receba, Senhor, desde já as nossas vidas, nossos corações e a nossa celebração a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no nosso meio, nas nossas casas, nas casas dos nossos irmãos, Pai. E nós queremos Te exaltar, Te louvar, porque só Tu és digno. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e cuidado de nós. E mais do que isso, Te exaltamos e Te agradecemos por quem o Senhor é e representa para nós, mais ainda do que aquilo que o Senhor tem nos dado. Seja, Senhor, Rei no nosso meio, seja Senhor no nosso meio, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te celebramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Enxergando a verdade, que nada
Amém. Boa noite e a paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos, de certa forma distantes, para glorificar e exaltar o seu santo nome. Amém? Nós cremos que, se Deus quiser, muito em breve, nós poderemos sair das nossas casas aos domingos, para podermos cultuar ao Senhor juntos. Enquanto isso não acontece, nós possamos aproveitar este meio que o Senhor preparou para nós. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo o tema da mensagem dessa noite, que diz assim: Jesus tem poder, autoridade e palavra do qual precisamos, apenas creia. Amém? Jesus tem poder, autoridade e palavra, do qual precisamos, apenas creia. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Sabe, irmãos, muitas vezes pessoas falam de Deus e se referem a Ele de uma forma automática, ou porque tornou um hábito, ou porque achou bonito, ou porque está acostumado a falar no sentido de proteção. E quem aqui não já ouviu com uma certa frequência, ou de ouvir, ou até mesmo de falar: vai com Deus, o sangue de Jesus tem poder, né? Deus está no controle, se Deus quiser vai dar tudo certo, é só Jesus na causa. Então são palavras que às vezes são frases que nós dizemos. E será que quando nós proferimos palavras como essa, nós estamos verdadeiramente profetizando sobre aqueles para qual nós estamos referindo? Ou são apenas palavras soltas ao ar que se tornaram hábitos, se tornaram jargão nas nossas vidas? E eu gostaria de trazer aqui para os irmãos um raciocínio, uma análise, para nós sabermos e chegarmos à conclusão, ou lembrarmos o que realmente o Senhor, o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, Ele significa, o que Ele é, o que Ele representa em nossas vidas. E se de alguma forma algum de nós esteja se referindo de forma diferente, que ao final dessa palavra nós possamos ser chacoalhados e sairmos daqui cantando, glorificando, exaltando e reforçando que o Deus a quem nós servimos é aquele que tem todo o poder e autoridade, e a palavra do qual nós precisamos. Amém? Eu gostaria de ler com os queridos em Salmos 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Sangue de Jesus tem poder, só Jesus na causa. Deus é o nosso socorro, refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Será que quando eu ler esta palavra é uma palavra da mesma forma que eu falo de forma automática, ou estou crendo que isso verdadeiramente pode acontecer? Eu tomo posse de que esse Deus é o refúgio na hora da angústia. De que maneira eu tenho me comportado quando vem alguma adversidade sobre a minha vida? Então eu trouxe aqui 2 textos para nós fazermos uma comparação e tirarmos um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu gostaria que os queridos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 13. Amém? Amém. Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 13, diz o seguinte: Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, meu criado está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor,
não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Digo ao meu criado faz isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o criado foi curado. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Irmãos, antes mesmo de falarmos da fé deste homem, eu gostaria de destacar aqui algumas características, atitude, postura desse centurião, que servem de lições para as nossas vidas. A primeira coisa que eu destacaria aqui, quem era este homem? Então nós lemos, ele era um centurião romano. Nós sabemos que os romanos, eles eram um povo politeísta. Eles propagavam uma religião oficial que prestava culto a diversos deuses. Eles combinavam influências gregas e orientais que foram incorporadas aos costumes tradicionais para adaptá-los às novas necessidades do povo. Isso era o que imperava ali em Roma. Totalmente contrário ao que Jesus representava, que só existia um Deus em Israel. Um centurião romano. Qual a sua posição? Era alguém que tinha uma posição elevada. Abaixo dele existia um pelotão de pelo menos 100 homens, acostumado a dar ordens, coberto de autoridade. Porém, no decorrer do texto, nós já percebemos que se tratava de uma pessoa diferenciada. Hoje em dia, pessoas com menos notoriedade do que esse homem, às vezes esquecem a humildade em casa, e muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós se tornamos como essas pessoas, e aí você fala: você não me conhece? Você sabe com quem você está falando? Sou irmão de fulano, eu conheço ciclano. Ou então sai dando carteirada. Enfim, nós vemos diversas posturas de pessoas contrárias a deste homem, por conta da posição do cargo que exerce. Que nós possamos tirar lições desta pessoa. Eu até acredito que se ele estivesse nos dias de hoje, ele gostaria daquele louvor que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Posso ouvir? A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Amém. Glórias a Deus. Como este homem conheceu Jesus? Jesus, ele estabeleceu ali moradia por um tempo em Cafarnaum, e com certeza aquele homem, de alguma forma, ele ouviu falar sobre os feitos de Jesus. Apesar dele ser romano, dele não andar com Jesus, dele não ser um discípulo, ele ouviu falar. Daí nós vemos a responsabilidade que nós temos de falar, de testificar dos feitos do Senhor nas nossas vidas. Agora, o que demonstra aqui uma diferença na vida deste homem é que ele creu. Aleluia. Nós vemos aqui uma diferença entre algumas pessoas. A posse que ele tomou daquele a qual ele apenas ouviu falar, ele não conhecia, mas a palavra diz que ele creu. E por que ele passou por cima da sua
a autoridade do seu cargo, da sua posição, daquilo que ele exercia, para falar com Jesus, contrariando a tradição, contrariando o costume. Ele não se importou se ele estaria se rebaixando, não se importou com o que as pessoas iriam falar. Ele atravessou essa barreira por conta de uma outra pessoa, do seu servo. Irmãos, o servo de um romano, ele era um escravo. Não pense eu e você que naquela época existiam os direitos do trabalhador, lei trabalhista, sindicato, etc. Não, a coisa era estreita. O romano, ele tinha até autoridade de executar um escravo, se fosse necessário. Mas a palavra diz que ele passou por cima de tudo isso, por conta de um de seus servos que estava enfermo. Ele tinha um pelotão sobre o seu domínio, sobre a sua autoridade. Ele poderia simplesmente descartar aquele que estava enfermo e colocar um outro no seu lugar. Mas a palavra diz que ele teve essa atitude, essa postura, por conta de um que estava enfermo. Isso é um exemplo para as nossas vidas? Amém. Quantas vezes nós somos egoístas e conseguimos enxergar apenas os nossos problemas? Às vezes você recebe num grupo de WhatsApp alguém pedindo oração, por favor, peça oração para minha irmã que está internada, e a gente coloca lá uma mãozinha no WhatsApp, e coloca lá orando, coloca um bonequinho ajoelhado, mas nem sequer ao menos nós proferimos: Senhor, tem misericórdia. Tamo junto. Ou de repente, se estivéssemos no lugar daquele centurião, nós poderíamos dizer: eu não vou pagar esse mico. Né? Nós lembramos de uma passagem de uns amigos que levaram um paralítico até a presença do Senhor Jesus, porque ele não conseguia andar, sabiam que o Senhor fazia milagres, e os seus amigos, a fé dos seus amigos, o sacrifício, o esforço dos amigos fez com que aquele paralítico pudesse ser livre. Sabe, irmãos, às vezes eu e você, nós temos acesso a lugares que outras pessoas não têm. Nós temos acesso ao Pai de uma maneira que algumas pessoas podem estar desesperadas e não têm. Você que já recebeu aquilo que o Senhor Deus deu sobre a sua vida, nós temos a responsabilidade de dividir isso com outras pessoas. Que nós não sejamos egoístas nessa parte. Amém? Amém. E após Jesus dizer: eu irei curá-lo, nos versículos 8 e 9, ele dá outra aula para nós. Prestem atenção. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço. Jesus disse: eu vou curar o seu servo. E ele imediatamente falou: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Olha o que ele fala agora: mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados. Se eu falo vai, ele vai. Se eu falo vem, ele vem. Se eu falo faz, ele faz. Porém, neste momento, este centurião, ele nos ensina e nos mostra, apesar da posição que ele exercia, o reconhecimento, a superioridade diante de quem ele estava, que era o Senhor Jesus. Ele demonstra para nós humildade, reconhecimento da limitação e a diferença entre autoridade e poder. Amém. Aquela pessoa, aquele homem, aquele centurião, ele tinha autoridade. Eu estava lendo, quando preparando essa palavra, um exemplo uma ilustração para exemplificar a diferença entre autoridade e poder, seria de um guarda de trânsito. Os irmãos imaginem uma rua muito movimentada, uma avenida movimentada, onde os carros estão passando, caminhões, ônibus, motos, carros, bicicletas, e existe ali uma família para atravessar. E de repente um guarda de trânsito com seu apito, ele simplesmente assopra, estende a mão e os carros param. E aquela família, aquela pessoa atravessa. Nesse momento, o guarda de trânsito, ele está exercendo a sua autoridade que ele tem naquele local, naquele ambiente, naquela situação. Ele tem autoridade para parar o trânsito para que outra pessoa atravesse. Agora eu te pergunto, aquele guarda, aquele agente de trânsito, ele tem poder para parar aqueles carros? Será que ele poderia fazer assim e os carros pararem? Não. Está aí a diferença de poder e autoridade.
Aquele centurião, ele tinha autoridade. Porém, ele falou: Deus, eu não sou disso. Jesus, eu não sou digno. Eu sei o que significa autoridade, porque eu tenho. Mas eu reconheço que todo o poder, além da autoridade, só o Senhor tem. Senhor, apenas uma palavra e meu servo será curado. Que o Senhor ganhe os nossos corações. Que nós possamos ter a fé, a dependência, a confiança que esse homem teve. Amém? E o texto diz na sequência que o próprio Senhor Jesus ficou admirado com tamanha fé daquele homem. E nos versículos 10, 11 e 12, Jesus diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus está falando a respeito de salvação, de vida eterna. A palavra diz que o Senhor veio para os seus e os seus o rejeitaram. E não basta você pertencer a um povo, pertencer a uma raça para ter a salvação. A palavra de Deus diz que Deus, através de seu Filho Jesus, é o único que tem poder para garantir ao homem a vida eterna. Só que isso não é feito de qualquer maneira. Isso é feito através do reconhecimento do senhorio, quando eu declaro que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Amém. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Amém. Amém. No livro de Hebreus, irmãos, fala sobre a fé. Capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a confiança naquilo que nós esperamos, a certeza daquilo que nós não vemos. Uma pessoa se referiu à fé de uma forma prática para nós entendermos. Ele disse que você tem uma situação que você não conhece, você estar de olhos vendados e mergulhar, confiando que você vai cair nos braços do Pai. Que nós possamos ganhar isso para as nossas vidas. Mergulhar, ainda que de olhos vendados, mesmo que eu não esteja enxergando uma situação, mesmo que eu não saiba como que vai se resolver, mas se eu sei que o meu Deus, o meu Pai está ali, eu posso pular de olhos fechados, porque Ele vai me segurar. Amém? No mesmo livro de Mateus, no capítulo 8, versículos 23 ao 27, nós temos uma outra passagem que eu gostaria de comentar com os queridos, onde o Senhor Jesus acalma a tempestade. E o versículo 23 diz assim: ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar os obedecem? Vejam bem, irmãos, aqui nós estamos falando de uma outra situação. A palavra diz sobre uma embarcação, e nós estamos falando aqui de, em condições normais, aquelas águas elas eram calmas. Porém, em função de uma característica geográfica, acontecia um fenômeno onde o ar quente se misturava com o ar gelado, e esse choque térmico formavam repentinas tempestades. Está tudo normal, tudo bem. Porém, de repente vinha a tempestade, e isso aconteceu com os discípulos, mesmo Jesus estando no barco. Notem que estamos falando aqui de uma situação de profissionais da pesca. Pessoas que estavam familiarizados com água, mar, barcos. Porém, num determinado momento, aquilo que de repente estava seguindo o rumo normal das coisas, talvez até dando um prazer, né? Se eles faziam aquilo que eles gostavam, tudo se transformou em uma tempestade. E aquilo que agora era bonança fez com que eles ficassem apavorados, sem alternativas. Imagina a situação. Eu não consegui aqui verificar o tamanho da embarcação. Ondas, o barco balançando. Ventos, sobe e desce.
aquele embrulho, aquele enjoo e a coisa ficando feia. A palavra diz que a água entrava no barco. Talvez por algum momento eles até se esqueceram que eles estavam com Jesus lá, eles ficaram apavorados. Mas a palavra diz, graças a Deus, que eles se lembraram. Aí fala assim, ó, então os discípulos foram acordar Jesus. E aí você fica imaginando a situação. O Senhor deitado lá na popa, o barco balançando, numa almofada, e várias pessoas que falaram, os discípulos, não falou um discípulo. Então eu fiquei imaginando, você lá dormindo e várias pessoas falando ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor não importa que nós vamos morrer. Acho que Jesus, né, com os olhos talvez inchados, assustado, todo mundo falando ao mesmo tempo, calma aí, explica direito o que está acontecendo. Eu acredito que antes mesmo de Jesus realizar o milagre, ele teve que primeiro acalmar os discípulos. Calma. Jesus se levantou. Entendo que ele foi numa posição em direção ao mar, o vento, e disse, para vento. Aleluia. Aquieta-te, mar. Aleluia. E aquilo que era tempestade se fez bonança. Amém. Fez calmaria. Amém. Agora o engraçado, irmãos, é que no versículo seguinte, 27, diz assim, aqueles homens se admiraram dizendo, quem é este homem que até os ventos e o mar o obedecem? Como assim se admiraram? Nós estamos falando aqui agora, se nós formos fazer a mesma analogia que nós fizemos com o centurião, nós estamos falando de quem? Se nós falarmos quem eram esses homens, como os conheceram, qual a posição que eles exerciam, eles eram discípulos. Eram pessoas que estavam andando com Jesus, eles seguiam Jesus. Nós entendemos aqui na palavra que eles já tinham contemplado milagres através da vida de Jesus, de perto, não só de ouvir falar como aquele centurião. Mas nesse momento de adversidade, eles ficaram apavorados. As pessoas dizem que o brasileiro tem a memória curta relacionada à eleição, né? Existe um ditadinho aí. Se nós não tomarmos cuidado, o brasileiro cristão tem a memória curta relacionada aos feitos do Senhor. Quantas vezes eu e você nós já tivemos livramento de situações que nós não sabíamos como iriam ser resolvidas, e o nosso Deus chegou no momento certo, assim como nós acabamos de cantar. Jesus nunca chega atrasado. Amém. E Ele deu uma solução, talvez de uma forma, ou por onde, ou de alguém que você não esperava. Não importa a maneira, já falamos sobre isso. Mas Ele deu uma solução. E parece que diante da próxima situação adversa, nós nos esquecemos que o Senhor tem poder, autoridade e a palavra da qual nós necessitamos. Mas amém. Apesar de eles terem balançado literalmente no barco, balançaram, né, a sua fé, talvez, mas eles foram chamados a atenção por Jesus. E é um privilégio, irmãos, quando o Senhor chama a nossa atenção. Sabe por quê? Amém. Porque o Pai, Ele corrige aquele a quem Ele ama. Amém. E se eu entender que esta palavra é o Senhor chamando a minha e a sua atenção, para que nós voltemos o nosso olhar, e que nós tomemos posse, verdadeiramente, daquilo que o Senhor tem, ao Deus que nós servimos, que nós possamos nos sentir privilegiados e saber que o Senhor nos ama. Amém? Glórias ao nome do Senhor. A conclusão, irmãos, que eu chegaria nessa palavra, não é exaltar o centurião e falar mal dos discípulos. A conclusão que nós devemos tirar desses dois textos, dessa ministração, é que nós devemos exaltar, glorificar, agradecer, confiar que existe um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Amém. Seja a enfermidade, seja a natureza, seja na área espiritual. Amém. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder e autoridade. Amém. E aí nós podemos verdadeiramente, como nós lemos no começo, viver este Salmo 46 que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Lembra de um louvor que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza é, E socorro bem presente na tribulação. ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem ao mar, Deus é o nosso refúgio
e nos ajudará. Amém. Vejam bem, irmãos, o fato de Jesus estar conosco, ou de estarmos na igreja, não quer dizer que nós não teremos adversidades. Lembram daquela passagem onde havia um casamento e acabou o vinho? Qual foi o desfecho da história? O diferencial é que Jesus estava presente. Os discípulos estavam num ambiente totalmente tranquilo, fazendo aquilo que eles tinham total domínio. Jesus até estava no barco, porém, de repente, tudo que era calmaria virou tempestade. O centurião, um homem de autoridade, acostumado a dar ordens, ele até cita no seu diálogo com Jesus. Porém, em determinado momento, ele viu uma situação na qual ele se viu limitado. De repente, estava tudo seguindo um fluxo, um rumo normal na minha e na sua vida. Por que não dizer na humanidade? Porém, por conta de um fenômeno como aquele choque térmico lá naquele lago, as coisas mudaram, tudo mudou. E tudo tomou outro rumo. Mas Deus, Ele chama a mim e a sua atenção, para que tenhamos fé, convicção e o reconhecimento que todo poder, domínio, controle, autoridade sobre toda e qualquer situação está sobre Ele. Deus nunca perdeu o controle, irmãos, da situação. Sabe? Hoje a humanidade está tendo a oportunidade de refletir a respeito do poder de Deus. A palavra diz em Eclesiastes 7:2 que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Aí você falou, irmão, no momento desse que estamos vivendo, tanta coisa negativa e triste na televisão, você vem falar que é melhor ir numa casa onde há luto? Essa palavra quer dizer que no momento onde está acontecendo situações como essa, é possível você refletir. Porque quando as coisas estão indo todas num rumo normal, tudo alegria, tudo bem, parece que nós nos esquecemos daquele que nos criou, daquele que tem o poder e o domínio. Mas quando acontece algo que foge do nosso controle, como isso que estamos vivendo, que não importa a classe social, saldo na conta, raça, cor, situação, a posição que você ocupa, não importa. Todos estão vendo que só um tem o poder e o domínio sobre isso. Eu estou falando do nosso Deus, aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? E eu estou falando, irmãos, essa palavra não apenas para esse momento que nós estamos vivendo hoje, porque isso tudo vai passar em breve. E aí virão novas situações que nós precisaremos testificar e praticar essa palavra. O Senhor, Ele tem todo o poder e autoridade sobre situação financeira, conjugal, relacionamentos, vizinhança, justiça, emprego, economia, família, escola, etc. Porém, o mais importante de tudo isso, que você não pode se esquecer, é que Deus, através de seu Filho Jesus, é o único que pode garantir a nós a vida eterna. Não devemos esquecer que estamos neste mundo de passagem. Que a vida eterna, já estou acabando, que a vida eterna que nós teremos junto do Pai, ou distante do Pai, ela depende das escolhas que nós fizermos hoje, da forma com que nós estamos vivendo hoje. Por isso nós devemos testificar nossa fé naquele que um dia nos amou e se entregou por nós. Amém? Eu termino a minha participação lendo com os queridos Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, glória a Deus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja diz, amém. Amém. Irmãos, que o Senhor possa verdadeiramente falar melhor aos nossos corações. E que essa palavra ela possa vir para nos alertar, nos reforçar e reconhecermos o poder que há, a autoridade que há. Uma palavra basta
daquele Deus ao qual nós servimos. Como nós dissemos no começo, apenas creia. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Deus, por o Senhor não desistir de nós em nenhum momento das nossas vidas. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor está a cada momento nos fazendo lembrar, Deus, que o Senhor é o nosso Paizinho querido, e que nós devemos confiar em Ti a ponto de nos lançarmos com os olhos vendados, certos de que o Senhor nos abraçará. Ó Deus, que no momento de adversidades nós possamos ter esses exemplos positivos, que nós possamos demonstrar a nossa fé e confiar em Ti, e saber que ainda que estejamos padecendo alguma situação, nós temos um Deus que cuida de nós e que tem o melhor para nós e que fará o melhor para nós. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, as nossas casas. Mas se por algum momento, ó Deus, nós nos comportarmos como aqueles discípulos que ficaram apavorados, que por misericórdia o Senhor nos faça lembrar que existe um Deus e que ainda que no desespero nós venhamos, ó Deus, te chamar e clamar. Naquele momento que os discípulos acordaram a Jesus, não parece que eles estavam convictos que o Senhor tinha a solução, porque eu acredito que eles poderiam ter dito: Senhor, diz apenas uma palavra para o mar que ele vai acalmar. Mas eles ficaram espantados: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ainda, Deus, que por algum momento nós estivermos numa situação dessa com desespero e nos esquecemos dos feitos do Senhor nas nossas vidas, e por algum motivo, ó Pai, nós balançarmos na fé, que o Senhor tenha misericórdia e alcance os nossos corações, e que nenhum de nós venha retroceder, Deus, e que possamos tomar posse, testificar, e que as pessoas possam ver, assim como aquele centurião, que existe um Deus que tem o controle e o domínio sobre tudo, e que apenas uma palavra basta. Que nós possamos te glorificar e te exaltar, ó Deus, certos, como a tua palavra diz, que em nenhum momento o Senhor nos deixará até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos amou a ponto de entregar o seu Filho por nós. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que os irmãos possam aplaudir o Senhor aí nas suas casas, e vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor com este louvor. Glórias ao nome do Senhor. Pois o meu Deus
Senhor nunca